concentração de CO2 foi recorde em 2016, apesar da redução nas emissões. A concentração de CO2 na atmosfera em 2017 foi a maior da história, diz relatório. Aumenta a concentração de CO2 na atmosfera em 2018. Aumento de CO2 na atmosfera reduz nutrientes das plantas. A atmosfera na Terra é mais sensível a emissões de CO2 do que se pensava. A concentração de CO2 bate recorde em 2020, mesmo com pandemia. Oi, eu sou Amanda. Juntamente com meus amigos Francileia, Crislane, Liza e Jackson, iremos aprofundar um assunto que acredito que você já tenha ouvido falar alguma vez na vida. Ou em telejornais, revistas, TV, ou até em alguma roda de conversa na escola. E se nunca ouviu, iremos te apresentar agora. Se prepara, você vai embarcar numa aventura que com certeza vai fazer sua mente explodir. Nos últimos anos, vem ocorrendo um grande aumento da concentração de CO2 no planeta. Você acabou de ver todas aquelas manchetes, né? Tá, mas fala aí. Você sabe quais são as consequências e o que podemos fazer para tentar amenizá-las? A melhor maneira de te fazer descobrir é ficando com a gente até o final desse vídeo. A cada ano, uma quantidade significativa de dejeto de carbono na forma de dióxido de carbono, CO2 e de outros gases são liberados para a atmosfera através de processos nas atividades humanas. Nestes últimos 200 anos, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera aumentou cerca de 27% decorrente da queima de combustíveis fósseis com o início da era industrial e com os desmatamentos, sendo que metade deste aumento ocorreu nos últimos 30 anos. Este crescente aumento de CO2 na atmosfera tem deixado os cientistas um pouco preocupados em relação às possíveis consequências climáticas. Essas alterações climáticas implicam em mudanças no atual equilíbrio ambiental estabelecido no planeta. Mais especificamente, o aumento das concentrações de CO2 na atmosfera pode prejudicar o equilíbrio estabelecido entre oceanos e biosfera, que fazem suas trocas de carbono através da atmosfera. Mas nas concentrações normais, longe de ser algo prejudicial, o CO2 é um fator primordial sob os dois pontos de vista, metabolismo das plantas e equilíbrio climático global. Nas fases iniciais de formação do que a Terra é hoje, as concentrações de gás carbônico na atmosfera eram muito altas, decorrentes principalmente da grande intensidade das erupções vulcânicas. O gás carbônico começou a decrescer em quantidade na atmosfera quando transformado em depósitos calcários pelas algas marinhas. Este processo de decréscimo de CO2 teve duas fases. Primeiramente, há 600 milhões de anos, com a proliferação de protozoários calcários, os foraminíferos, e posteriormente há 350 milhões de anos, pela proliferação de pteridófitas. Porém, no meio do período Cretáceo, há 100 milhões de anos, na época dos dinossauros, as concentrações de CO2 na atmosfera ainda eram muito altas, estimadas em 10 vezes mais do que nos dias atuais. Uma forte redução do vulcanismo teria provocado uma sensível baixa nos níveis de CO2 na atmosfera e uma aproximação aos níveis atuais. Após esta baixa, a Terra conheceu sucessivas altas e novas baixas nos níveis de concentração de CO2 na atmosfera, que ainda hoje não são explicadas, e que muitos cientistas acreditam estar relacionadas com a sucessão de períodos glaciais e interglaciais do período Pleistocênico. Nos últimos 200 anos, como já foi mencionado, a concentração de CO2 na atmosfera já aumentou 27% como fruto da crescente queima de combustíveis fósseis, pelo desmatamento das florestas e pelas mudanças no uso da terra. Com a queima de combustíveis fósseis, o carbono armazenado é oxidado e liberado para a atmosfera em forma de CO2. Os combustíveis fósseis são os responsáveis por cerca de 75% da energia primária mundial, na proporção de 32% de petróleo, 26% de carvão, 17% de gás. O restante da energia primária é obtida de 14% de biomassa, 6% de hidroeletricidade, e 5% de fissão nuclear. As emissões totais globais de CO2 para a atmosfera, resultantes da queima de combustíveis fósseis, incluindo fabricação de cimento, atingiram aproximadamente 5,65 GT em 1987. Os Estados Unidos de América são a maior fonte mundial de liberação de CO2 por queima de combustíveis fósseis, com 1,202 GT em média em 1986. O desmatamento tropical pela queima da biomassa para uso agrícola da terra
para pastos e para uso de madeiras, é também um grande responsável pelo crescente aumento de CO2 na atmosfera. Com o desmatamento, o carbono originalmente contido na vegetação e nos solos é liberado para a atmosfera em forma de CO2. Este crescente aumento de CO2 na atmosfera tem deixado os cientistas apreensivos em relação às possíveis consequências climáticas. No entanto, caso mudanças climáticas ocorram decorrentes do aumento de dióxido de carbono na atmosfera, sem dúvida alguma, os ecossistemas terrestres serão afetados. Efeitos serão sentidos na distribuição e composição da fauna e flora dos ecossistemas, decorrentes de inúmeras variáveis que mantêm o atual equilíbrio biológico. Haverá mudanças na temperatura e, consequentemente, no regime das chuvas, no escoamento das águas, na vazão dos rios, na umidade dos solos, na evapotranspiração, enfim, nas variáveis que participam das relações fundamentais da natureza. Diante de tantas incertezas, uma questão não deixa dúvidas. O homem provoca a liberação para a atmosfera de grandes quantidades de CO2. Descobrir como vai a Terra, velha conhecida do CO2, vai reagir aos impactos da liberação excessiva deste gás. É toda uma questão em aberto. O carbono distribui-se na natureza da seguinte forma: 0,06% na atmosfera, oceanos, plantas e animais, e 99,94% nas rochas e sedimentos oceânicos. A maior parte do carbono na Terra está estocada nas camadas geológicas e nos sedimentos carbonates de carvão e de petróleo. Porém, os três principais reservatórios de carbono capazes de fazer troca entre si e que compõem o ciclo biogeoquímico do carbono são a atmosfera, oceanos e biosfera terrestre. Bom, vou falar um pouco agora sobre a biomassa terrestre e o aumento do CO2. Supõe-se que os oceanos e a biomassa terrestre absorvem boa parte do CO2 emitido pelas atividades humanas. Isso tem tornado esses dois reservatórios de carbono um alvo de estudos e indagações acerca do papel que exercem e que poderão exercer como possíveis depósitos de CO2 excedentes na atmosfera. Os dois oceanos absorvem grande parte do gás carbônico da atmosfera por dois motivos. Um porque o gás se dissolve na água e outro porque as pequenas algas marinhas durante o processo de fotossíntese consomem CO2. Os oceanos podem ser considerados como um grande consumidor do CO2 atmosférico. Porém, vale lembrar que é possível dissolver maiores quantidades de um gás em águas mais frias. Se a temperatura das águas dos oceanos aumentarem como consequência do efeito estufa, sua capacidade de absorver CO2 da atmosfera irá diminuir. Bom, agora eu vou falar um pouco do efeito estufa e suas consequências. Primeiro, o que é o efeito estufa? Bom, o efeito estufa ou efeito de estufa é um processo físico que ocorre quando uma parte da radiação infravermelha é emitida pela superfície terrestre e é absorvida por determinados gases presentes na atmosfera. Os chamados gases do efeito estufa ou gases estufa. Gases como o gás carbônico, o metano e o vapor d'água funcionam como uma cortina de gás que vai da superfície da Terra até em direção ao espaço, impedindo que a energia do Sol absorvida pela Terra durante o dia seja emitida de volta para o espaço. Sendo assim, a parte do calor fica aprisionado próximo da Terra, onde o ar é mais denso, o que faz com que a temperatura média do nosso planeta seja em torno de 15 graus. Esse fenômeno de aquecimento da Terra dá-se o nome de efeito estufa. Se não existisse o efeito estufa, a temperatura média da Terra seria em torno de menos 15 graus e não existiria água na forma líquida nem vida. Tá, mas por que a preocupação com o efeito estufa? Se o aquecimento da Terra pelos gases estufa permite que o nosso clima seja mais ameno, então por que nos preocupar com o efeito estufa? Então, o grande problema é que o efeito estufa está aumentando muito rapidamente neste último século, porque está havendo uma alta emissão de gases, como gás carbônico, metano e óxido nitroso para a atmosfera. E aí a principal fonte de gás carbônico é a queima de combustíveis fósseis e as queimadas das florestas. Só para você ter ideia, nesses últimos 140 anos,
a temperatura do nosso planeta aumentou em média 0,76 graus Celsius. Pode parecer pouco, mas esse aumento já foi suficiente para abalar o clima do nosso planeta. E aí, pesquisadores do Reino Unido observaram que o aumento da temperatura naquele país fez com que a atividade microbiana do solo aumentasse, aumentando assim a emissão de CO2 que estava retido naquele solo. E aí, o chamado IPCC, que corresponde ao Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, conta com a participação de cerca de 2.500 cientistas e técnicos que têm como objetivo avaliar e relatar as variações climáticas e impactos ambientais de forma objetiva e compreensível. As projeções do órgão são dependentes de como todos os países e pessoas individualmente atuarão para minimizar as emissões de gás carbônico. Portanto, as projeções são variáveis e o aumento de temperatura para o final do século XXI pode ser, em média, de 1,8, na melhor das hipóteses, a 4 graus Celsius no pior cenário. O nível do mar pode subir de 18 a 59 centímetros. Como sabemos, o efeito estufa também tem suas consequências. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, são consequências do efeito estufa, o derretimento das calotas polares e, em consequência disso, o aumento do nível do mar, o agravamento da segurança alimentar, prejudicando as colheitas e a pesca, a extinção de espécies e danos a diversos ecossistemas, perdas de terras em decorrência do aumento do nível do mar, provocando também as ondas migratórias, que no caso são as pessoas que habitam naquele lugar indo a destino a outro por não poder mais habitar ali. A escassez de água em algumas regiões, inundações nas latitudes do norte e no Pacífico Equatorial, risco de conflitos em decorrência da escassez de recursos naturais, que é na falta de alimento, na falta de água, problemas de saúde provocados pelo aumento do calor, que pode até ser câncer, doenças pulmonares, alergia, asma, são uma das consequências do efeito estufa. Previsão de aumento da temperatura em 2 graus até 2100, comparando ao período pré-industrial, que no caso é de 1850 a 1900. O aquecimento global corresponde ao aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos anos. A sua principal causa é a intensificação do efeito estufa, já mencionado anteriormente. Mas se você não lembra, vale ressaltar que o efeito estufa é um fenômeno natural responsável pela manutenção do calor na Terra e que vem apresentando uma maior intensidade em razão da poluição do ar resultante das práticas humanas. Algumas das principais causas do aquecimento global nós temos as queimadas, a poluição e o desmatamento. Os principais gases de efeito estufa que contribuem para o aumento das temperaturas, nós temos o dióxido de carbono, que é o gás estudado em questão, o gás metano e o óxido nitroso. Os efeitos que o aquecimento global nos trazem são inúmeros, mas alguns dos principais nós temos o degelo das calotas polares, a elevação do nível dos oceanos, o aumento das temperaturas, uma menor disponibilidade de água no planeta, maior ocorrência de períodos de seca, redução da oferta de recursos naturais e o desequilíbrio ecológico. Bom, agora vai algumas dicas de como você pode diminuir a sua emissão de CO2 na atmosfera. Primeiro, andar mais de transporte público, porque quanto menos automóvel estiver rodando, menos vai ter emissão de CO2 na atmosfera por conta do combustível, a queima de combustível. Então, quanto menos transporte estiver rodando, melhor será. Andar mais de bike também, porque bicicleta você pode ir passear e tal, você pode ir para os lugares que você precisa e não tem queima de combustível e é algo saudável para você também. Bom, ainda falando sobre os automóveis, um investimento em pneus verdes seria uma boa opção.